Boa noite. Somos acadêmicas do curso de Direito Empresarial 3 e o nosso trabalho é sobre o crédito fiscal da empresa em falência. O que ocorre com a execução fiscal e qual a ordem de recebimento dos créditos fiscais. Meu nome é Samantha Campos e minha dupla Gabriela Guedert. Dando sequência ao trabalho, vou falar sobre o que ocorre com a execução fiscal. A Fazenda Pública deverá, normalmente, proceder com a execução fiscal como se não tivesse ocorrido a decretação da falência do devedor, pugnando pela realização da penhora nos rostos autos do processo falimentar e, por conseguinte, requerendo a citação do administrador judicial para que o mesmo possa oportunamente, querendo opor os embargos à execução. Considerando que o crédito fiscal pode ser livremente executado, mesmo diante da falência do devedor, não havendo ensejo sequer para a suspensão da exigibilidade do crédito fazendário preconizada pelo artigo 151 do Código Tributário Nacional. É inadequada e incabível a suspensão do processo prescricional, o qual continua a correr normalmente com a decretação da falência, inclusive a prescrição intercorrente prevista no artigo 40, parágrafo 4º, da Lei nº 6.830, de 1980, e na súmula número 314 do Superior Tribunal de Justiça. Sobre a ordem do recebimento dos créditos fiscais, o primeiro crédito a ser recebido são os créditos trabalhistas, dos quais são limitados a 150 salários mínimos por credor e os decorrentes de acidentes de trabalho. Os créditos com garantia real até o limite do valor do bem agravado. Os créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias. Os créditos com um privilégio especial. Estes créditos estão previstos no artigo 964 do Código Civil, que são, sobre a coisa arrecadada e liquidada, o credor de custas e despesas judiciais feita com a arrecadação e liquidação. Sobre a coisa salvada, o credor por despesas de salvamento. Sobre a coisa beneficiada, o credor por benfeitorias necessárias ou úteis. Sobre os prédios rústicos ou urbanos, fábricas, oficinas ou quaisquer outras construções, o credor de materiais, dinheiro ou serviços para sua edificação, reconstrução ou melhoramento. Sobre os frutos agrícolas, o credor por semente, instrumentos e serviços à cultura ou à colheita. Sobre as alfaias e utensílios de uso doméstico, nos prédios rústicos ou urbanos, o credor de aluguéis quanto às prestações do ano corrente e do anterior. Sobre os exemplares da obra existente na massa do editor, o autor dela ou seus legítimos representantes, pelo crédito fundado contra aquele no contrato da edição. Sobre o produto da colheita, para a qual houver ocorrido o seu trabalho e principalmente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o trabalhador agrícola quanto às dívidas dos seus salários. Sobre os produtos do abate, o credor por animais. Os assim definidos em outras leis cíveis e comerciais, salvo disposição contrária da lei falimentar. Aqueles cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia, aqueles em favor dos microempreendedores individuais e das microempresas e as empresas de pequeno porte, do que trata a Lei Complementar 123 de 2006. Os créditos com privilégio geral, os quais estão previstos no artigo 965 do Código Civil, respeitando a seguinte ordem. O crédito por despesa de seu funeral, segundo feito a condição do morto e o costume do lugar, o crédito por custas judiciais ou por despesas com arrecadação e liquidação da massa, o crédito por despesas com o luto do cônjuge sobrevivo e dos filhos do devedor falecido se forem moderadas, o crédito por despesas com a doença que faleceu o devedor no semestre anterior à sua morte, o crédito pelos gastos necessários com a mantença do devedor falecido e sua família no trimestre anterior ao falecimento, o crédito pelos impostos devidos à fazenda pública no ano corrente e no anterior, o crédito pelos salários dos empregados no serviço doméstico do devedor nos seus derradeiros 6 meses de vida, os demais créditos de privilégio geral. Os créditos guirográficos, sujeitos à recuperação judicial, pertencentes aos fornecedores de bens ou serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, os quais terão privilégio de geral recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o período da recuperação. Isto está no artigo 67, parágrafo único da Lei de Falências. Assim,
definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária na Lei de Finanças. Sobre os créditos criptográficos. Aqueles não previstos dito anteriormente, tais como os créditos representativos por duplicatas, normas promissórias, letras de câmbio, debêntures sem garantia, etc. Os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados a seu pagamento. Os saldos dos créditos derivados na legislação do trabalho que excederem o seu limite estabelecido na lei. As multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias, e os créditos subordinados. Os créditos subordinados são os que assim previstos em lei e em contrato, tais como as debêntures, os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculos empregatícios. É isso.